Nossa aula de hoje é sobre aconselhamento. Nós vamos falar sobre conselho, nesse entendimento que a palavra nos dá de que essa é uma ferramenta poderosa no cuidado com pessoas. Eu tenho dito isso para alguns pastores, que o aconselhamento é uma das ferramentas mais poderosas que eu tenho para cuidar de vidas, falando especificamente do pastor. Mas não é só uma ferramenta pastoral. Você, com certeza, na sua vida, no seu dia a dia, é procurado por pessoas que te pedem conselhos. E a gente vai falar de algumas coisas hoje que são base em um treinamento que a gente faz, por exemplo, com os conselheiros que trabalham conosco no cuidado de pessoas na igreja. Como é que nós instruímos essas pessoas para que aquilo que elas vão fazer possa surtir efeito na vida das pessoas. Quando você busca um conselho de alguém, é porque você está precisando de ajuda, na maioria das vezes, 90% dos casos. Há um ditado popular que diz que se conselho fosse bom, não se dava, né? A gente então venderia. Só que isso é uma forma que o diabo tem de deturpar algo bom, porque de fato muita gente teve a sua história mudada, ou evitou fazer algo ruim, porque alguém lhe deu um conselho, e esse conselho foi ouvido de forma correta. No Provérbios 19:20 diz: ouve o conselho, recebe a correção, para que seja sábio nos teus últimos dias. E Provérbios 15:22 fala o seguinte: onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão dos conselheiros ele se estabelece. Então, dando orientação a isso, né? Provérbios 12:15 fala: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. E a Bíblia valoriza tanto essa questão do conselho, que a Bíblia vai falar no Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo os caminhos dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, e nem aceita o conselho dos ímpios. E a gente está falando de conselho como orientação ou direção que alguém dá para outra pessoa, mas nós vamos falar aqui do aconselhamento como uma forma de ajudar a pessoa nas suas dificuldades. Então vou ler algumas coisas que eu anotei, para que você possa entender a importância que existe nisso, de você poder aconselhar pessoas. Quando eu falo para pastores, eu digo sempre que não dá para você conhecer as pessoas só no culto. Não dá. Você vê a pessoa às vezes no culto e você não sabe se ela está chorando de alegria, de tristeza, porque morreu alguém, porque ela perdeu o emprego, porque ela está falida, porque ela está com saudade, você não sabe. Então, quando você começa um processo de aconselhamento com a pessoa, eu falo sempre isso: quando você conhece a história da pessoa, você trata ela de uma forma diferente. Você não trata ela mais igual. Se você conhece a história da pessoa, você então começa a mudar o seu tratamento com ela, porque você vai descobrir que por trás daquele comportamento existe uma história ali. Então você não vai exigir muito daquela pessoa se você sabe que a exigência causa nela, por exemplo, uma marca. Você pega uma pessoa que foi muito maltratada pelo pai, no sentido de ser envergonhada, de ser humilhada. Então essa pessoa ela vai ter dificuldade de falar em público, ela vai ter dificuldade de se expressar. Então, se você já conhece isso, você não vai expor ela, pelo menos não deve fazê-lo, porque você sabe que na estrutura emocional daquela pessoa, aquilo agride ela. Ah, mas ela não tem que ser curada, não tem que passar por uma cura? Sim, mas a cura não vai acontecer expondo. Pelo contrário, vai acontecer incentivando, motivando, mostrando para a pessoa que ela é capaz, que só porque ela foi bloqueada não significa que ela não tem aquela capacidade.
Então, sempre que eu falo de aconselhamento, não é algo que faz somente parte do ministério pastoral, mas da vida de todo aquele que vai cuidar de pessoas em alguma instância dentro da igreja. Na nossa casa nós podemos ser conselheiros, no trabalho nós podemos ser conselheiros. Tem pessoas que são pagas pelas empresas só para serem conselheiros, eles têm outros nomes, né? Eles são chamados de treinadores, de pessoas que estão ali para dar um apoio, mas eles são pagos para dar conselho e fazer os famosos feedbacks, que na verdade é um confronto com o propósito de ajustar aquilo que está fora do lugar. Então não deixa de ser um encontro de aconselhamento. E sempre que eu falo com pessoas que dizem assim, eu tenho um chamado para isso, eu gosto disso, a grande pergunta é, por que você quer fazer isso? Qual é a motivação do seu coração? E aquilo que a gente falou quando nós falamos na matéria libertação. Se a motivação não for o amor, cuidar das pessoas, é melhor não fazer, porque você vai comprometer vidas, você vai comprometer pessoas. Então eu vou ler aqui algumas coisas que eu anotei que diz assim: não basta dizer-se vocacionado para o ministério pastoral ou para o ministério de aconselhamento, a gente coloca aqui como ministério, né, como um chamado. Para ser bem sucedido nessas atividades, você precisa mais que isso. Ser vocacionado não é uma garantia de que as coisas estão certas. Prova disso é o grande número de ministérios que dá errado e de igrejas com problemas muitas vezes causados por pastores. Da mesma forma, de conselheiros que não conseguem ajudar as pessoas. Há algo mais além da chamada e da boa vontade em fazer a obra, ou seja, só ter boa vontade não é suficiente. Só ter um chamado também não é suficiente. Se você tem um chamado, mas você não se prepara, mesmo tendo um chamado, você pode prejudicar pessoas. Como a gente estava falando agora há pouco do meu amigo, que tem um chamado fantástico, mas é um cara inconstante, que não tem firmeza de propósito. Como seguir um líder desse? Que um dia está aqui, outro dia está ali, que um dia pensa dessa forma, que outro dia pensa dessa outra forma. Né? Como seguir um líder desse que muda de pensamento e muda de regra de fé, como muda de roupa? Então é preciso ter firmeza naquilo que se acredita. E nessa área de aconselhamento também é preciso, além disso, né, ter um chamado. É interessante que sempre que eu falo dessa questão de conselho e resolver problemas, eu lembro de Moisés com o povo de Israel. Moisés era o grande líder do povo de Israel, ele falava com Deus face a face, ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. Mas um dia o seu sogro Jetro chegou no acampamento dos judeus e não conseguiu falar com Moisés. E ele pergunta para sua filha Zípora: onde está Moisés? E o que acontecia? Moisés se sentava pela manhã e passava o dia inteiro aconselhando pessoas. Um dia Jetro chama ele. Ele era o grande líder. Ele era o cara que falava com Deus face a face. E ali eu aprendo, desse exemplo que eu estou dando para vocês agora, eu aprendo algo muito importante. Mesmo você sendo uma pessoa que tem muita intimidade com Deus, Deus pode usar outras pessoas para te darem conselhos inspirados por Ele. Então Moisés era o cara que falava face a face com Deus, mas Jetro chega diante dele e diz assim: Moisés, não é bom isso que você está fazendo. Ficar o dia inteiro atendendo o povo, você vai morrer e vai matar o povo no calor. Imagine o povo todo em pé na fila no deserto. Sabe o que você vai fazer, Moisés? Você vai separar capitães de 1000, capitães de 100 e capitães de 10. E você vai colocar juízes sobre eles, pessoas que vão ouvi-los. E se o caso for demasiadamente difícil, então vem até você. Quando eu leio esse texto, eu faço a seguinte pergunta: por que Deus não falou isso com Moisés? Se Deus falava com Moisés face a face. Então eu aprendo uma grande lição ali. E o interessante, Jetro, ele era um sacerdote midian. Ele não era um sacerdote de Deus. Ele adorava outros deuses. Mas ele era um homem sábio. Ele era um homem inteligente. E ele dá um conselho sábio. Então nós aprendemos uma grande lição ali. Deus pode usar pessoas para nos dar conselho, mesmo elas não tendo a intimidade que nós temos com Deus, ou nem sequer servindo ao Deus que a gente serve.
Ah, pastor, mas a gente não deve ouvir conselho de ímpio. Mas o que é o conselho de ímpio? É o conselho movido por intenções erradas. Se você percebe que há uma intenção errada, mas nesse caso, esse conselho de Jetro foi uma bênção ou foi uma maldição? Uma bênção. Moisés então ouviu e ele estabeleceu. Só que Moisés não poderia pegar qualquer tipo de gente e colocar ali para ser os capitães de 1000, de 10. Não, a primeira coisa que ele ensina, ele coloca cada um segundo a sua capacidade. Quem tinha capacidade de aconselhar 1000, ele não colocava para aconselhar 10. Quem tinha capacidade de aconselhar 10, ele não colocava para aconselhar 100. Por que senão? Porque ele ia sobrecarregar a pessoa. Então ele dá a responsabilidade de acordo com a capacidade que cada um tinha. Já é uma lição isso aí. Que vem baseada no conselho de quem? De Jetro. E ele obedece. Alivia o fardo. Então é uma lição sobre liderança. Primeiro isso, né? Tem um projeto que eu comecei há muitos anos atrás, que tinha esse nome, Projeto Jetro, onde eu dividia o cuidado da igreja com pessoas que eu confiava. E isso tirava o peso dos meus ombros e me dava liberdade para trabalhar, porque nenhum pastor vai conseguir, por mais excelente que ele seja, por melhor pastor que ele seja, acompanhar todo mundo. Não tem como. É muita gente para uma pessoa só. Vai ficar sempre alguém desprotegido. Vai ficar sempre alguém precisando de um cuidado maior. Então ali ele estabelece homens, mas com certeza Moisés não foi pegando um aqui e outro ali. Ele foi pegando pessoas que ele sabia que eram idôneas, que tinham um testemunho diante já das suas tribos, e pessoas que ele sabia que ao conversar com aquelas pessoas que ele estava conversando, iriam ter a mesma postura que ele. Então é algo interessante isso. Ter consciência da chamada da parte de Deus e manter uma vida de comunhão com Ele ajuda muito. Mas ter o preparo necessário também ajuda muito, porque tem gente que diz, não, só a espiritualidade ajuda. Essa questão de conselho, isso é muito importante. Aí eu vou me aconselhar ali porque aquela pessoa é uma pessoa que ora muito. E às vezes é verdade, ela é uma pessoa que ora muito, mas ela não tem preparo para dar conselho. Ela só ora muito, mas ela não conhece a palavra. Eu já vi muita gente que tomou conselho de gente de oração, mas que não tinha um preparo na palavra. E aí enfrentou uma luta no casamento e aquela pessoa de oração disse assim, separa. Deus não está mais nesse negócio. E aquela pessoa ouvia aquela pessoa só porque ela orava muito e esquecia de consultar a palavra. Então, não é necessário só uma vida íntima com Deus. É necessário uma vida íntima com Deus, mas é necessário também se preparar para saber conversar. Nos meus aconselhamentos eu atendo juízes, psicólogos, prefeitos, gente do mais baixo escalão da sociedade e gente do mais alto nível. Alguns deles, depois de conversarem comigo, pensam que eu terminei faculdade, que eu sou doutorado, que eu fiz algum doutorado. Não, nada disso. Eu parei na 7ª série. Parei de ir à escola na 7ª série, mas eu nunca parei de estudar. Nunca, eu estudo até hoje. É uma diferença muito grande entre ir à escola e estudar. Eu saí da escola no 7º ano, mas eu nunca parei de estudar. Sempre estudei. Qualquer assunto que me interessa, eu meto a cara e eu estudo, eu aprendo. E eu não tenho, se for alguma coisa mesmo que eu quero aprender, eu vou estudar aquilo, madrugadas inteiras, até saber aquilo. Então eu sempre tive paixão pelo estudo. Na época que eu me afastei da escola, eu me afastei pela questão de estar ainda no mundo. Quando eu voltei para o Evangelho, a primeira coisa que eu fiz foi voltar para a escola. Só que passou o tempo, eu fui chamado para o Ministério Pastoral e eu tinha que fazer a escolha, né? Eu permaneci aqui ou ia seguir o chamado. E eu escolhi o chamado, não me arrependo disso não. Mas quando eu converso com algumas pessoas que têm uma posição acadêmica maior que a minha, elas se impressionam, elas dizem assim, poxa, você... Vários já me perguntaram, o senhor fez psicologia? Eu disse, não, já estudei psicologia, mas não fiz psicologia. São duas coisas diferentes, mas eu já li muito, já estudei muito sobre isso. Então eu uso algumas linguagens nos meus aconselhamentos que são linguagens acadêmicas. Mas como você aprendeu? Estudando. Então não é
Não é necessário ter somente um preparo espiritual, ser uma pessoa espiritual. Eu vou buscar ali um conselho porque aquela pessoa ora muito, é uma pessoa de Deus. Amém, Deus pode falar através dela, eu não duvido disso. Mas Deus falar e dar conselho são duas coisas muito diferentes. Quando eu digo que Deus está falando, é uma revelação. Quando eu te dou um conselho, isso vai partir da quantidade de informação que eu tenho aqui e do preparo cultural que eu tenho para te aconselhar. Então isso é muito importante ser notado. Aí a gente tem 2 exemplos na palavra, por exemplo. Ninguém vai negar que Pedro foi um apóstolo muito usado por Cristo. Quem vai negar isso? Ninguém. Mas a sombra projetada pelo ministério de Paulo foi maior que a projetada por Pedro. Sim ou não? Sim. Pedro era um homem de Deus. Mas olha Paulo. Então Deus pegou a estrutura de ensino que Paulo tinha e usou poderosamente. Pedro caminhava por revelação, Paulo por entendimento e revelação. Então Pedro falou no Pentecostes, Deus apertou a tecla SAP na mente das pessoas e ele falou translation para mais de 20 nações. 120 nações. Ele falou, mas ele estava falando no idioma dele, é que o povo estava ouvindo no idioma deles. Ali foi um milagre. Já Paulo não, Paulo falava grego, Paulo falava aramaico, Paulo falava latim, Paulo falava hebraico. Ele falava vários idiomas. Então quando ele chegava num lugar que era para falar em latim, ele falava em latim. Ele chegava num lugar que era para falar em grego, ele falava em grego. Em hebraico, ele falava em hebraico. E Deus usou isso para quê? Para levar ele para falar para governadores, para imperadores, para reis. Então, as duas coisas são importantes, a unção e o preparo. Amém? Inteligência e preparo postos a serviço de Cristo é uma bênção. O conselheiro bíblico precisa ser bem preparado, tanto na área de estudo sobre o assunto e sobre a palavra de Deus, como na área do preparo emocional. O emocional e o espiritual devem caminhar juntos, principalmente na vida de quem cumpre a tarefa de ajudar o povo de Deus nessa área. Então, não pode ser uma pessoa somente preparada espiritualmente, preparada intelectualmente, ela tem que ser uma pessoa preparada emocionalmente. Porque se ela não for uma pessoa preparada emocionalmente, ela pode sofrer 2 males. O primeiro é que ela pode se tornar uma esponja. Como é a esponja, ela ouve o problema da pessoa e vai para casa com o problema da pessoa como se fosse dela. E aí aquilo atrapalha na relação dela com o esposo, com os filhos, com os amigos, porque ela fica ali, pensando naquilo. Meu Deus, como é que pode? Meu Jesus. Aí não dorme de novo, não dorme direito de noite. Não fica, ela se envolve emocionalmente num nível que não deve ser. Ou o outro mal é o mal de, por exemplo, comprar a briga da pessoa e tomar algumas questões que a pessoa viveu com alguém como pessoal. Por exemplo, essa pessoa que está fazendo aconselhamento é alguém que não gosta de pessoas que maltratam a criança, e ela está tendo o desafio de aconselhar alguém que é um pedófilo, ou alguém que fez um aborto. Então, se ela não tiver uma estrutura emocional equilibrada, ela pode ficar com raiva da pessoa que ela está ouvindo e começar a ser hostil com a pessoa. E ao invés de fazer o papel do conselheiro, ela faz o papel do juiz. E é o que a gente ensina sobre libertação. A pessoa que trabalha com libertação, ela não pode ser nem juiz, nem advogado, nem promotor, nem policial. Ela é o médico. O juiz julga e condena, não é isso? O promotor acusa, o advogado defende, o policial prende e dá bate. Então ela não pode ser nenhum desses 4. Ela não pode ouvir a pessoa e julgar. Sim, mas você fez isso, mas você já estava pensando, né? Ela não pode defender a pessoa. Se a pessoa está errada, ela tem que dizer que está errado. Eu disse, não, olha, você errou. Porque tem gente que é assim, né? Que porque ela foi a vítima em uma determinada situação, aí ela comete um erro e ela acha que porque ela cometeu o erro e ela foi a vítima naquela situação, o erro dela perde o sentido. Eu atendi uma pessoa assim essa semana, não falei nada, porque ele só estava tendo uma conversa formal. Aí eu, na hora, dentro dessa regra de aconselhamento, a gente vai marcar uma conversa, mas eu já vou falar para ele assim, você agiu errado, você roubou, você é ladrão.
porque ele pegou o cartão de crédito de uma pessoa e gastou, e porque a pessoa estava com o cartão de crédito da pessoa estava com a esposa dele. Então o cara estava dando em cima da esposa dele, deixou o cartão de crédito com a esposa, ele gastou de propósito, e isso é roubo. Disse para o cara: não vou pagar. Isso é roubo. O erro dele não justifica o erro do cara que estava dando em cima da esposa dele. Isso é roubo. Então, conselhos assim que a gente tem que tomar cuidado, mas você tem que falar. Você não pode ser advogado, assim, não, é verdade. Você também não pode ser policial, né, querer ficar bravo, batendo na pessoa. Você é o médico ali. O médico é aquele que cuida. Chegou o cara lá, todo espancado, todo destruído. Aí dizem para o médico assim: ó, esse aí é aquele estuprador da televisão que estuprou a criança de 2 anos. Lixaram ele e ele quase morre. E ele para na mão do médico agora. E o médico faz o que com ele? Se ele for um médico de verdade, profissional, honrar o voto, ele vai socorrer o cara. Ele vai fazer justiça com as próprias mãos, ainda que ele tenha a vida do cara nas mãos. Que muitos médicos têm isso. Eu tive um discípulo que era médico, o Dr. Felipe Alni, que ele decidia quem morria e quem vivia. Era ele que decidia. Chegava lá, só tinha 3 UTIs. E aí chegava 2 pessoas precisando da UTI. Só tinha uma vaga, uma vagando. Então ele decidia qual dos dois ia viver e qual dos dois ia viver. Acerta usar critério de mais velho. Aí eu perguntei para ele: como é que você fazia esse irmão? Se tivesse um ímpio e um crente, eu deixava o crente morrer e salvava o ímpio. O crente já está salvo. Corretíssimo. O crente está na glória já. Aí eu falei: mas você dava menos uma conferida para ver se o irmão estava firme? Ele contou uma história dessa, que chegou um pai de santo e um rapaz cristão. O rapaz tinha caído da moto, teve um traumatismo, e o pai de santo teve um choque no carro, e ele deixou o rapaz morrer, cristão. Na verdade não é deixou morrer, não tinha como socorrer naquele momento, e não dava tempo de ir para outro hospital, tinha que escolher os dois. Priorizou o ímpio, e o ímpio depois, voltou a ser ímpio, não se converteu não. Então assim, a gente não, mas a verdade é essa. Então é um desafio, é difícil, mas no aconselhamento a gente não pode fazer isso, a gente tem que ser como um médico. Então você não pode tomar partido, por isso você tem que ter um emocional equilibrado. Você não pode ser uma pessoa que tem, por exemplo, você quer ver algo muito interessante? A pessoa que não teve as emoções tratadas e ela foi abusada. Então ela está trabalhando com aconselhamento, ela vai ouvir muita gente que foi abusada, ou muita gente que abusou. Então ela não pode transferir para aquela pessoa que está ali na frente dela a responsabilidade de outro. Então tem que ter o emocional tratado. Amém? Por isso é sempre oportuno lembrar: o primeiro dever do conselheiro cristão é cuidar de si mesmo. Paulo fala isso com Timóteo: cuida de ti mesmo e do rebanho. Ou seja, se você não está bem, como é que você vai cuidar dos outros? Eu uso a seguinte palavra, é uma frase que eu criei, que eu nunca vi ninguém falando. Eu digo assim: rapaz, fulano não tem condições de cuidar nem da alma dele, como é que vai cuidar dos outros? Tem gente que é assim, que não tem condições de cuidar nem da alma dele, e quer cuidar da alma de outras pessoas. Isso é complexo. Enquanto você tem questões emocionais não resolvidas com você, agravantes, porque todo mundo tem, não vou dizer desequilíbrio emocional, mas todo mundo tem uma instabilidade que às vezes é afetada. Mas existem pessoas desequilibradas, que não conseguem controlar a ira, que não conseguem controlar a ansiedade, que não conseguem controlar o nervosismo, que não conseguem controlar a preocupação, enfim, o emocional está desestabilizado. Então ele tem que cuidar de si mesmo. É triste a palavra da sunamita em Cânticos de Salomão, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: puseram-me por guarda de vinhas, mas a minha vinha não guardei. Olha só que palavra forte isso aqui. Está lá em Cânticos de Salomão, capítulo 1, versículo 6. Puseram-me por guardas de vinhas, mas a minha vinha eu não guardei. Mais ou menos assim, a pessoa que está querendo arrumar a vida dos outros, quando a dela ainda está desarrumada. Então, como é que ela vai fazer isso?
Ela não está cuidando nem da alma dela, ela cuida da alma dos outros. Então é preciso ter um perfil de equilíbrio, amém? Guarde a sua vinha, seja uma pessoa que busca a maturidade espiritual e emocional, invista em si mesmo. Uma das coisas que é mais ruim na vida de pessoas que acreditam que têm um chamado, uma das coisas que mais prejudicam elas é não investir em si mesmo. Eu não sou tentado por roupa não me tenta, carro não me tenta. E o cara perguntou para mim assim: pastor, qual carro que o senhor mais gosta? Eu disse: o meu. Eu disse: não, pastor, assim, de todos assim, o meu. Vou gostar do carro dos outros, porque eu não tenho, eu gosto do meu. Parece uma resposta, né, grosseira, mas na verdade, sim, eu não me sinto tentado por isso. Aquela paixão de ter aquele carro, ter aquele outro, isso aí não. A minha única fraqueza de compras é livros. Eu não me sinto tentado entrando numa lanchonete, não me sinto tentado entrando numa loja de roupa, não me sinto tentado entrando numa loja de eletrodoméstico, de tecnologia, nada disso. Agora, se eu entro numa livraria, eu fico orando em línguas para não comprar nada. Verdade. Por que isso? Porque eu amo conhecimento. Eu comprei agora, há 2 dias atrás, R$700 de livro. Um material que eu estou precisando ler nesse momento, que eu estou começando um ministério. Então eu encontrei um material, uma indicação de um amigo, e aí eu comprei todo o material, comprei quase 25 livros, que eu vou ler até o final do ano. 25 livros. Eu estou esperando chegar. Chegou, é um por semana. E é assim, consegue ler um livro por semana? Claro. É só você querer. Então, nós precisamos aprender a investir em nós. É o que eu falei, eu parei de ir à escola, mas eu não parei de estudar. Então, todos os livros que eu comprei têm a ver com saúde da igreja, uma igreja edificada sobre a rocha, como identificar os problemas de uma igreja, todos os temas são assim. As crises do ministério pastoral em um novo ministério. Então, eu já vou ler situações que podem acontecer comigo. Quando acontecerem, né, eu já vou estar preparado, pelo menos teoricamente, para saber me comportar diante daquela situação. Então, se você deseja esse ministério, eu quero cuidar de pessoas, eu quero ser um conselheiro, eu quero ser alguém que faça isso, porque não é um ministério oficializado, mas você pode se tornar tão bom nisso que as pessoas só procurem você. Quando eu atendia aqui na igreja que a gente estava, uma menina me perguntou um dia assim: por que o senhor não cobra por hora? Porque eu paguei 6 meses de psicólogo, em 2 conversas com o senhor resolveu o problema que 6 meses de psicólogo não conseguiu resolver. Aí eu esperava assim: não, porque não é profissão, é ministério, faz parte do meu ministério pastoral. Aí eu disse: mas se eu quiser lhe dar uma oferta, eu posso? Eu falei: não se sinta comprometida com isso. Não, mas eu quero, porque eu paguei 6 meses lá de psicólogo e não deu resultado. E eu vim aqui 2 vezes e saí da depressão. Em algumas coisas o senhor me falou: eu quero dar uma oferta. Ela foi dar uma oferta. Mas a gente não cobra. Mas por que ela se sentiu ali acolhida? Porque o conselheiro espiritual, ele não usa só métodos humanos para decifrar pessoas. Ele é direcionado pelo Espírito Santo. Ele tem um entendimento. Então, se você é alguém que tem paixão por isso: pastor, eu gosto de ajudar pessoas. Então, invista em você. Compre livros sobre o assunto, leia. Tem um livro muito bom que se chama Aconselhamento Cristão. Esqueci o nome do autor, mas é um livro muito bom. Que muita coisa que está aqui eu peguei desse livro. Essa parte mesmo, o perfil do conselheiro, eu peguei desse livro, que eu já li há muitos anos atrás. Então, invista nisso. Para quê? Para que você possa chegar e conversar com as pessoas, primeiro, debaixo da unção de Deus, da graça do Espírito Santo, mas também de um preparo para responder algumas perguntas que são óbvias. Tem algumas coisas que você tem que saber, porque te facilitam aconselhar casal. Aconselhamento de casal é um, aconselhamento de pessoa que tem vício é outro. As regras não são as mesmas, as direções não são as mesmas, os conselhos não são os mesmos. Cada um muda de acordo com a sua necessidade. Amém? Na matéria de hoje veremos algumas coisas sobre o perfil de um conselheiro. Veremos também algumas atitudes que são necessárias nessa função. Vamos começar pelo perfil. Se alguém quiser isso aqui, depois eu envio por e-mail, da forma que está aqui, amém?
Perfil do conselheiro. Muitos aspectos do perfil do conselheiro poderiam ser alistados aqui, mas ressaltemos as principais das tarefas de alguém que trabalha. O primeiro deles é empatia. Né? Vou explicar o que é isso. A palavra vem da mesma raiz de simpatia ou de antipatia. Simpatia é sentir na mesma direção, sentir com a pessoa, isso é simpatia. Antipatia é sentir contra. Quando a gente diz alguém é simpático, fulano é simpático, é aquela pessoa que ela conversa com você e ela se importa mais com você do que com ela na conversa. Então ela é tida como alguém simpático, alguém que tem... Os líderes devem ser simpáticos, eles devem se importar, né? O grande segredo, tem um livro do John Maxwell que ele fala um pouco sobre um dos grandes líderes mundiais, que era um inglês, esqueci o nome dele, deu um branco agora no nome do homem, esqueci o nome dele, era um líder inglês que os dois estavam concorrendo a primeiro-ministro, ele e outro. E a pessoa que foi aconselhar para ver qual dos dois era mais capaz, disse assim, como é que você se sentiu? Ele disse, quando eu estava conversando com fulano de tal, que não era esse que era judeu, ele disse assim, eu senti que eu estava diante do homem mais inteligente do mundo. Benjamin de Israel, o nome do conselheiro. Aí ele disse, e quando você estava com o senhor Benjamin de Israel, eu senti que eu era a pessoa mais inteligente do mundo. Então, quem você acredita que está preparado para ser o primeiro-ministro de Benjamin de Israel? Porque ele sentou comigo e fez eu me sentir importante, mesmo ele sendo a pessoa capaz. O nome disso é simpatia. Todos os líderes são assim, líderes de verdade. Então, o outro falou das suas características, da sua qualidade, das suas capacidades. Quando ela sentou, antes dela perguntar qualquer coisa a Benjamin de Israel, ele começou a perguntar para ela, como está a sua família, o que você faz, qual é a sua profissão, você gosta do que você faz. Ele desenvolveu a conversa em redor do outro e não de si mesmo. Isso é uma das coisas principais no aconselhamento, porque quando você vai aconselhar, na maioria das vezes, falar vai ser a coisa menos importante. Eu converso com pessoas que ela fala 1h30 e eu fico ouvindo ela. É um treinamento. Na verdade, é justamente isso. Você entender o seguinte, por exemplo, como é que funciona? Deixa eu só te ensinar um exercício. Por exemplo, se você for conversar com alguém que você sabe que é mais que você, é natural você ficar calado. Você não chega falando. Só se você for muito estrambelhado mesmo. É isso. Se você for estrambelhado, não é estrambelhado porque é mais leve. Se você for conversar com uma pessoa que você sabe, por exemplo, imagine aqui que você tem hoje a oportunidade de sentar com o Bill Gates para bater um papo. Você não vai chegar falando de tecnologia para o cara, de computador. Você vai chegar e vai ficar calado, ouvindo ele. Então nós conseguimos fazer isso com pessoas que a gente sabe que estão acima de nós numa cadeia de conhecimento. O grande desafio do aconselhamento é você olhar aquela pessoa nesse nível. Você tem que entender que ela está ali para ser cuidada. Ela não está ali para que você transfira para ela os seus conhecimentos e ela mude de vida. Até porque é o seguinte, você jamais vai conseguir decifrar uma pessoa se você não ouvir ela. Então, eu sou muito falante, eu gosto de falar. Mas quando eu estou no aconselhamento, eu deixo a pessoa falar ali. Não mostro sinais de impaciência, não mostro sinais de ansiedade, de que eu quero que acabe logo o horário, nada disso. Eu estou mostrando para ela ali que aquele momento é dela. Então eu desligo o celular, eu fico ali ouvindo a pessoa. E ela vai falando. Tem conversas que a pessoa fala 1h30 e eu falo 2, 3 palavras, ela termina e diz assim, pastor, foi muito bom falar com o senhor. Mas só quem falou foi quem? Foi ela. Mas qual era a necessidade daquela pessoa? Ser ouvida. Que às vezes ela não é ouvida pelo marido, ela não é ouvida pelo filho, ela não é ouvida pelo patrão. Ela queria só ser ouvida, ela queria que alguém escutasse ela. Aí nas próximas conversas eu falo mais, então é progressivo, de acordo com a necessidade eu vou falando. Então a simpatia faz parte disso, de você não querer impor para o outro o que você conhece. Ainda que a pessoa esteja falando de algo que você já tem a resposta, espere o momento certo de dar a resposta, porque a resposta dada no momento errado, ela não é valorizada. Se a pessoa está querendo falar, ela não vai querer te ouvir. E aí entra o segundo aspecto, a antipatia. Que é antipatia? É sentir contra. É você
a pessoa, se fulano é antipático. Por que ele é antipático? Porque ele só quer falar, ele não deixa ninguém falar, ele não dá atenção a ninguém. É aquela pessoa que sabe mais que todo mundo, e ninguém sabe mais que ele. Então quando você senta com ele, você fala, rapaz, esse cara aí é prosa ruim, né? E aí o grande desafio do aconselhamento não é nem a simpatia nem a antipatia, é a empatia, que é outro nível. O que é a empatia? O prefixo grego em nos esclarece que é sentir de dentro. É você ouvir a pessoa e você mostrar para ela que você se importa de verdade com o que ela está falando. Você se importa. É sentir como se fosse a pessoa. A simpatia pode ser entendida como uma ternura, mas a empatia é uma profunda compaixão que nos faz colocar-nos no lugar daquela pessoa. Então a empatia é muito mais do que a simpatia. Mas nesse caso da empatia, você não estaria envolvendo emocionalmente? Não. Você consegue ser totalmente empático sem absorver, se você é treinado para isso. No meu caso, eu consigo. O que é a empatia? É você estar falando que você perdeu o seu filho e você chorar e eu chorar junto. Mas eu não vou ficar de luto depois. O que seria anormal é você estar falando da sua dor aqui e eu estar olhando para você como se nada estivesse acontecendo. Então, se você chorar, eu choro também. E não choro porque eu tenho que chorar, porque é um exercício. Eu sinto o que você está sentindo naquela hora. Então, você tem a sensação de que eu compartilhei com você a sua dor. Mas a sua dor é a sua dor, a minha é minha. Então, eu não vou pegar seu fardo agora e carregar. Entendeu? Eu não vou sair dali com a... Poxa, o filho dela morreu. Oh, meu Deus. Morreu o filho dela. Não, aquele momento ali eu necessito participar. É como Jesus. Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro? Sim ou não? Mas ele chorou mesmo assim, sendo Deus, sendo Senhor. O que ele fez? Ele sentiu a dor daquele momento, de Maria, de Marta, daquela família. Ele sentiu aquela dor. Ele chorou. Ele não escondeu, né, as emoções. Mas isso não quer dizer que ele era um cara desequilibrado. Já falar um pouquinho disso aqui na frente. Não quer dizer isso, né? Então, o fundador do cristianismo, né, que está errado aqui, isso aqui foi o que eu peguei do livro, Jesus não é fundador do cristianismo, tá? Se eu falar isso aqui gravando, depois eu me contradigo no que eu falo nas mensagens que eu postei. Mas vamos dizer que Jesus, o Senhor Jesus, amém? Foi a maior manifestação de empatia que o mundo já viu. O verbo se fez carne. O verbo se fez o quê? Carne. Carne sente dor? Sim. Carne sofre? Sim. Carne se machuca? Sim. Você está entendendo? O verbo se fez carne, fala que ele se tornou gente. Gente como a gente. Passou a sentir tudo que a gente sente. Cansaço, sono, fome, tudo. O verbo se fez carne. Deus foi empático conosco, na pessoa de Jesus. A empatia tem a ver com compaixão. O Salvador era profundamente empático, porque era profundamente compassivo. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9,36. Este é um conselho bíblico para todos os cristãos. Alegrai-vos com os que se alegram. Romanos 12,15. E chorai com os que choram. Que é duas coisas que a gente precisa saber fazer. A gente precisa saber chorar com quem chora, e eu acho isso até fácil. Eu acho que essa parte é mais fácil, chorar com quem chora, a gente consegue com muita facilidade. Nosso grande desafio, sabe qual é? É alegrar com quem se alegra. Aí você chegar com seu carro novo e me mostrar e dizer, pastor, olha a bênção que Deus me deu, e eu olhar para o meu, que não é tão novo quanto o seu, dizer, amém, irmão, glória a Deus. Quer dizer, eu não estou me alegrando com você. Então isso é a resultado de uma alma não tratada. É eu celebrar o seu carro como se fosse meu também. Quer dizer assim, aleluia, varão, glória a Deus, que bênção. Nós temos um aluno aqui da escola da turma de sábado, João de Jesus. Eu brinco com ele que ele é da minha família, né? Porque o nome do meu pai é João de Jesus. Aí toda vez que eu encontro com ele, esse nome do meu pai, aí tem um mês e pouco, ele chegou na escola todo alegre, pastor, venha ver minha bênção. E o sonho dele era ter um Corolla. Aí comprou um Corolla desse último, novo, lindo. Aí ele me mostrou, glória a Deus, aleluia, me alegrei com ele, celebrei. Ele nem pediu, eu já peguei a chave, já orei, já abençoei ali, né? Aí quando foi mês passado, ele, pastor, não vou poder ir para a escola, roubaram meu carro. Menos de um mês de comprado.
Aí eu imediatamente falei com ele, e aí, João, tinha seguro? Não, pastor, tinha seguro, coisa e tal. Eu falei, varão, mas a gente orou, Deus vai fazer alguma coisa, varão. Você não vai ficar no prejuízo, não. E aí comecei a orar, né, para o seguro ressarcir ele, aquela coisa toda. Aí depois passou 15 dias, ele manda mensagem: pastor, encontrei meu carro intacto, a polícia encontrou intacto, não tem um risco, não tem nada, tá lá, só vou buscar agora. E vou buscar o carro. Então eu tive a oportunidade de se alegrar com ele e de sentir a dor dele, né? Então a gente tem que ter essa empatia, de se alegrar com quem se alegra, de chorar com quem chora, né? E se alegrar com quem se alegra. O irmão chegou com uma bênção para contar, aleluia, glória a Deus, como se fosse sua. Por quê? Porque seu irmão está ali, né? Na nossa casa, na minha família, a gente tem muito isso, na minha família natural. Qualquer conquista de um dos meus irmãos é muito celebrada. Seja um filho, seja uma casa que compra, seja uma moto que compra, uma bicicleta, é muito celebrada, porque a gente é muito unido. E eu trago isso também na minha fé. Quando eu vejo algum discípulo meu, ou alguém que eu estou cuidando, que conquistou algo, né? Lembra quando você chegou com o carro? Fiquei feliz, glória a Deus. Ah, pastor, estou com dificuldade de tirar a carteira. Você vai tirar, você vai dirigir, em nome de Jesus, coisa e tal. Por quê? Porque você tem que se alegrar, você tem que mostrar para as pessoas que você se importa com a alegria delas. Então é um tratamento que a gente precisa para cuidar de pessoas, amém? O autor de Hebreus aconselhou a comunidade cristã nos seguintes termos. Hebreus 13:3 diz: lembrai-vos dos presos, como se estivesse presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. O conselheiro cristão deve ter esse sentimento bem aguçado. Ele não é juiz nem um crítico, mas um ajudador, e um ajudador movido por compaixão. Amém? E aqui Paulo está falando não de presos delinquentes, tá? Ele não está falando desse tipo de preso. Não que a gente não tem que ter compaixão dessas pessoas, mas ele está falando dos irmãos que por amor ao evangelho, como ele, né? Paulo não, perdão gente, o escritor de Hebreus, né? E aqui eu falo que é Paulo porque eu acredito que foi Paulo, mas não é Paulo não. Amém? Teologicamente não dá para provar, né? Só eu, o Rousseau Shedd e alguns dois que acreditam nisso. Mas aí, falando aqui, o escritor de Hebreus está falando daqueles que eram presos e maltratados por amor ao evangelho. Ele disse, gente, você tem que sentir como se fosse você. Por exemplo, quando eu assisti aquela cena lá dos cristãos cópatas que foram degolados, eu chorei a semana toda. Muito triste eu fiquei. Por quê? Porque eram meus irmãos. Eu nunca tinha conversado com eles, eu não sabia nem falar a língua deles, mas a gente é unido pelo sangue da aliança. Então eu senti mesmo como se fosse eu. Eu disse, meu Deus, que dor, que triste, que doeu muito em mim. Porque foi como se um irmão meu, de físico, de carne e sangue, tivesse passado por aquilo. Então tem que haver em nós esse sentimento, né? Eu estava falando isso agora em Cruz das Almas, que nós cristãos precisamos orar a Deus, assim, Deus, não nos deixe perder o sentimento humano pelas pessoas. Por quê? O que é esse sentimento humano? Eu me lembro quando eu era garoto, não sei se vocês viveram isso, mas na rua que eu morava, se morresse um vizinho, mesmo que a gente não gostasse dele, ninguém tocava música em casa, em respeito à dor daquela família. Isso acontece mais no interior. No interior. Então na minha rua era assim. Podia ser o vizinho brigado com o outro morreu, não tocava nenhuma música naquela casa, ninguém dava nenhum sinal de alegria, né? Em respeito à dor daquele outro. Sabe o que está acontecendo hoje com os cristãos? Os cristãos veem uma cena na televisão de um bandido que matou alguém ou fez alguma coisa ruim, e o cristão diz assim, tinha que morrer mesmo, já foi tarde, menos um vagabundo para dar trabalho. Não estou dizendo que essas pessoas elas não devem pagar pelo que elas fazem, mas eu me apego no que diz a Escritura Sagrada, que diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. E eu, como filho de Deus, não posso ter. Ele pode ser a pior pessoa do mundo. Ele pode ser o pior bandido do mundo. Mas eu não posso ter prazer na morte dele. Não posso. Por quê? Porque eu sou filho de Deus e a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas ele deseja que o ímpio se converta, chegue ao conhecimento da verdade. Porque às vezes o nosso caráter de justiça
É assim, fez tem que pagar, mas é aquilo que Jesus falou, quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Eu não estou dizendo que não tem que haver punição, que aqueles que são encarregados da justiça não devem exercer a justiça, até porque a Bíblia fala em Romanos capítulo 13, que a espada, e está falando da pena de morte ali, não age em vão. Mas quem tem autoridade para isso deve fazer de forma consciente e da forma que a justiça determina, não com as próprias mãos, e a gente se alegrar assim, aí, que bom que morreu, graças a Deus. Não, da nossa boca como filho de Deus não pode sair isso. O sentimento que eu tenho todas as vezes que eu vejo uma pessoa ímpia morrer é: o diabo ganhou mais um. Mais um que Satanás levou. Mais um que não tem segunda chance. Mais um que não vai ter oportunidade. Ah, mas teve várias. Amém, beleza. Mas é mais um. Então eu não me alegro na morte do ímpio, sendo ele o ímpio que for. Eu não me alegro. Não me alegro. Nem quando eu fui a vítima, no caso que eu passei em São Paulo, que o cara foi me matar dentro da igreja várias vezes, e os bandidos da comunidade mataram ele. Quando eu soube, eu passei uma semana chorando, porque eu não queria que ele morresse. Para mim isso não é testemunho. Para mim testemunho é ele vir aqui, me abraçar e se converter aqui. Isso para mim seria o testemunho. Agora ele morreu, o inferno ganhou. Quem ganhou com isso foi o inferno, não foi eu não. Então é preciso a gente voltar a ter esse sentimento pelas pessoas, pelo ser humano, né? De uma forma geral. Não somos profissionais que atendem a pessoa, ouve-na sem experimentar emoção alguma, algumas vezes bocejando de indiferença, depois apenas pergunto: sim, o que você pensa em fazer sobre isso? Somos pessoas que amam a Deus, que amam o povo de Deus e que servem a Deus servindo ao seu povo, e mostramos nosso amor a Deus no amor ao seu povo. É aquela velha fala de João, né? Capítulo 4, 1 João 4. Se eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo, como eu vou amar Deus que eu nunca vi? Empatia é mais uma postura que adotamos que um sentimento que experimentamos. É sentir com a pessoa. Entendeu? O que a gente estava falando. A frieza ou a indiferença é mortal no trabalho de um conselheiro. Pior coisa é você conversar com a pessoa e você sentir que você falou com ela, ela não deu a mínima para você. Ela ignorou você no aconselhamento. Isso é triste. Como bem frisou Collins, é possível ajudar as pessoas mesmo sem compreendê-las inteiramente. Mas o conselheiro que consegue transmitir empatia, principalmente no início do processo terapêutico, tem maiores chances de sucesso. Ouvi um pastor, testemunho aqui de um escritor, psicólogo, criticar um pastor que chorou no sepultamento de uma de suas ovelhas, dizendo que ele era um amador e que não sabia controlar suas emoções. Ou seja, o cara é pastor, os dois são pastores, só que um é psicólogo. Só que ele estudou e agora ele consegue controlar as emoções dele. Então ele foi no velório de uma ovelha de outro pastor, o pastor estava chorando e ele achou que o pastor era um amador porque não conseguia controlar as emoções. Aí eu me lembro de uma cena que aconteceu quando Rayane nasceu, minha terceira filha. No dia que ela nasceu, exatamente no dia que ela nasceu, morreu uma garota na vila que a gente morava. Essa garota eu amava muito, era minha aluna de violão. A mãe dela estava evangelizando, ela foi atropelada pelo trem no dia que a minha filha morreu. A mãe, minha filha nasceu, ela foi atropelada pelo trem. A mãe saiu, ela mentiu para a mãe, disse que não ia para a escola porque estava com dor de cabeça. A mãe deixou ela em casa, ela tinha aberto um supermercado grande, perto do nosso bairro. Ela deu uma fugidinha com uma amiga, uma coleguinha, ela tinha, se não me engano, 11 anos, 11 para 12 anos. Lá distraída com aquela coisa, né, o supermercado grande, perdeu a hora. Quando olhou no relógio, que foi voltar para casa correndo para a mãe não chegar, né, e não pegar ela em casa, no desespero de chegar em casa, foi atravessar a linha do trem e não viu, e o trem matou ela. Morreu novinha, com 11 anos de idade, uma menina linda, que não fazia mal a ninguém, que não falava mal. Uma menina excelente, uma criança maravilhosa. E quando eu soube, eu cheguei em casa todo alegre que minha filha tinha nascido, a menina que estava lá em casa disse assim: você sabe quem morreu? Eu disse: não, fulano. Imediatamente eu nem entrei em casa,
Da porta mesmo eu voltei e fui lá para a casa dela. Cheguei lá, a mãe dela, que estava sendo evangelizada por mim, me abraçou chorando e começou a fazer aquelas perguntas que no momento de dor você faz. Pastor, por que Deus deixou isso acontecer? Minha filha, que não fazia mal a ninguém. Aí você vai abrir a boca na hora dessa e dizer para ela, todas as coisas colaboram para o bem. Então, nesses momentos, palavras não são necessárias. É a hora de chorar com a pessoa e ficar quieto. Chora, abracei ela, chorei junto. E não respondi nada. Os dias se passaram, fui visitá-la e as mesmas perguntas. Eu espero assim, minha filha, eu não tenho resposta para as suas perguntas. Por que Deus permitiu? Eu não sei. E eu não vou mentir para você, te dando uma resposta aqui bíblica. Eu tenho até argumentos bíblicos para te falar um possível porquê. Mas tem perguntas que só Deus vai poder responder, e essa é uma delas. Eu não quero me comprometer com isso. E aí não disse para ela, mas falando aqui para vocês. Primeiro, porque eu não sou advogado de Deus. E eu aprendi, andando com Deus, que Deus sempre tem razão. Mesmo quando a gente não entende, Ele sempre tem razão. Mas tem pastor nessa hora que desrespeita a dor da pessoa, e em defesa de Deus, como se Deus precisasse de advogado, como os amigos de Jó. Jó, se você está nessa aí, cara, você aprontou alguma. Se você não tivesse feito nada de errado, Jó, Deus não tinha deixado você passar por isso. E o pobrezinho inocente nem sabia que nada estava acontecendo. Então, Deus não precisa de advogados. E num momento de dor, muito menos. Porque muita gente condena, por exemplo, a mulher de Jó. Né? Quando ela diz para Deus assim, para Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. A gente lê, eles falam que mulher, coisa e tal, porque não foi você que perdeu 10 filhos num dia. Se fosse você, eu duvido se você não pensava a mesma coisa. Perder um filho já dói, irmãos. Você sabia que eu oro por isso? Se Deus, isso é uma dor que eu nunca quero sentir. Eu oro por isso, eu oro pelos meus filhos. Deus, essa é uma dor que eu nunca quero experimentar. Né? Nós passamos por uma situação lá no Rio de Janeiro, que todas as vezes que faz aniversário, eu choro e agradeço a Deus pelo livramento. Eu fui pegar minhas filhas na escola, Raquel e Rayane, e era uma via de mão dupla. E eu sempre manobrava o carro, parava o carro, descia do carro e ia buscá-las para elas não atravessarem. Nesse dia, Rayane não esperou que eu atravessasse. Quando eu parei o carro, ela correu e o ônibus freou e ainda bateu nelas. Só que já bateu freado e elas caíram no chão. Eu vi tudo pelo retrovisor. Eu ia ver o ônibus passar por cima delas duas pelo retrovisor, porque eu estava olhando. Eu fiquei estático. O cara do ônibus desceu tremendo assim, o motorista, porque muita gente se machucou no ônibus da freada que ele deu. Ele disse assim, pai, pelo amor de Deus, quando for assim, vai buscar suas filhas lá do outro lado, quase você me mata agora, você me compromete. E eu ia dizer o que pro cara? Eu sabia que a culpa não era minha, porque eu sempre fazia da forma certa. Mas quando ela entrou no carro, eu não sabia se eu batia, se eu falava. Eu fiquei em estado de choque. Eu fui até a minha casa em silêncio, subi pro meu quarto, dobrei o joelho e comecei a chorar. Porque naquele exato momento eu poderia estar acompanhando o velório, a cena da morte de duas filhas. Todas as vezes que chega essa época, eu lembro exatamente o mês, tudo, eu choro diante de Deus assim, obrigado Deus, porque elas estão mais um ano comigo. Elas poderiam ter morrido naquele dia. Então é uma oração que eu faço, Deus, não deixa eu sentir essa dor nunca de perder um filho. Até porque é antinatural essa dor. É os pais que têm que enterrar os filhos, não o contrário. Então imagine você, a mulher perdeu 10 filhos num dia. Hã? Os filhos têm que enterrar. Seu pai, os pais têm que enterrar. Hoje eu tô bom, não tô no trocadilho. É os filhos que têm que enterrar os pais, verdade, gente. Tem que fazer edição. Então vamos lá, é os filhos que têm que enterrar os pais. E ela teve que enterrar num dia 10 filhos. 10. É uma dor. Você tem 10 filhos, daqui a pouco você não tem nenhum mais. Deus não elogiou a esposa de Jó lá no céu. Deus não disse, viste lá Jó e a mulher dele, que os dois são do mesmo nível, não. Deus só falou dele. Por isso Deus não substitui ela. Ele já sabia. Porque Deus sabia que ela não iria aguentar. Então Deus respeita a dor dela,
Se ela mandou Jó amaldiçoar, é porque ela já tinha amaldiçoado. Só que, você sabia que Deus não está nem aí com essas coisas? Deus não se ofende com isso? Quem se ofende somos nós, os advogados, né, de Deus. Mas Deus ama o ateu igual ama eu e você. Eu conheci ateu que mandava Jesus tomar naquele lugar. Quando ele mandava, ele disse: meu amado, isso aí não ofende ele não. E outra coisa, se tu não crê nele, para que tá mandando ele para lá? Deixa ser besta, moço. Aí ele ficava em crise, né? Mas essas coisas para Deus, Deus amou porque ele resolveu amar. O amor de Deus não está relacionado ao que o ser humano faz ou deixa de fazer. Deus já amou antes do ser humano fazer. Ele decidiu amar, esse é o amor de Deus, é incondicional. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, acabou. Mas aí nesses momentos de dor, às vezes, onde a gente tem que sentir a dor da pessoa, a gente quer dar conselho. Então nessa hora, quando for assim, chora junto com a pessoa, abraça ela, sente a dor dela, vai ser mais forte. Ela vai lembrar de você da forma correta. Ela vai dizer assim: ó, fulano estava aqui comigo na hora da minha dor. Então isso é importante, isso é empatia. Amém? E o pastor então chorou e o outro não. E aí diz assim: o pastor que chorou não se descontrolou, não surtou, nem se mostrou histérico, e merece elogios exatamente porque não foi profissional da religião, mas um amador. E benditos sejam esses amadores que ainda sentem a dor do ser humano. Então, esse negócio de profissionalizar na fé, eu tive um pastor que foi assim. Eu fui no velório assim, de um pastor que perdeu um filho, ele não chorou. E eu conversando com ele, eu falei: rapaz, tu derramou uma lágrima, estou na fé. Eu disse: só que tem o seguinte, o choro ele tem um propósito. Se tu não chorar agora, daqui a uns 5, 10 anos tu vai chorar. E quando o choro vier, vai vir retardado. Aí é outro nível. Então Deus deu as lágrimas para a gente chorar. Está triste, chore. A Bíblia não lhe condena por isso. O que você não pode fazer é pegar a tristeza e somatizar ela, achando que, não, mas se você foi decepcionado, se você foi traído, se você, alguém que você amava muito morreu, chore. É normal isso, não tem nada de fraqueza nisso aí. Isso é a sua humanidade. O anormal é você deixar isso te abalar de uma forma tão forte que a sua fé seja atingida. Mas do normal não. Amém? Segunda coisa, respeito. Todo conselheiro tem que ser uma pessoa por vezes a pessoa chega e abre o seu coração contando-nos um pecado que julgamos ser escambroso, e às vezes é verdade. Então ficamos chocados com a revelação e mostramos à pessoa que não esperávamos aquilo da parte dela. Ou ela nos ataca, ou ataca alguém da igreja. O conselheiro muitas vezes é machucado pelo aconselhado. Qual deve ser a reação diante de uma circunstância dessas? Você está aconselhando a pessoa e a pessoa começa a falar mal do seu pastor. E aí, faz o que agora? Você tem a leve tentação de querer defender o seu pastor. Só que o seu pastor não é a pessoa em questão ali. Não é que você não deve fazer a defesa, mas não é o momento. Agora não é o momento. Então, Keller, que é um escritor, em uma de suas obras sobre aconselhamento cristão, usa essa figura. Uma pessoa não crente se aconselhava com o pastor e diz: os membros de sua igreja fazem pior do que as pessoas que não são crentes. Ele alista 4 possíveis respostas do conselheiro, e entre elas 2 bem curiosas. O conselheiro poderá dizer: você não sabe de nada, pior que você não há ninguém. Aí tomou a dor, né? Ou os crentes têm suas falhas, mas as falhas dos não crentes são piores, diz Keller. Esta reação não facilitará a continuação da conversa, mas é o início de uma discussão. Ele mostra 2 respostas que seriam as mais viáveis. Primeiro, você acha que muitos crentes não vivem de acordo com as suas crenças? Ou seja, você não faz uma acusação, você faz uma pergunta. Aí a pessoa vai dizer que não. Ou você acha que os não crentes melhores do que os crentes?
Então você vai com perguntas. Na primeira resposta viável, o conselheiro circunscreveu a questão a uma opinião pessoal do aconselhado, do aconselhando, e não o deixou como um absoluto. Na pergunta, deixou a porta aberta para o aconselhando continuar a expor sua mágoa. Em nenhum dos dois casos ele deixou a questão descambar para um bate-boca. Por exemplo, quando eu ia fazer aconselhamento com gays que não eram crentes. Então o cara chegava dizendo que ele tinha um relacionamento de amor com outro homem, e que era lindo, e que não tinha promiscuidade, que Deus abençoava aquilo. E eu ficava quieto, não falava nada, deixava ele falar. Quando eu ganhava a confiança dele, aí um grande segredo que eu quero que você aprenda para aconselhar pessoas: perguntas. As perguntas certas podem fazer com que a pessoa tenha a resposta sem você falar. Eu falei isso já essa semana, é a terceira vez que eu vou falar isso, né? Que quando Deus nos faz uma pergunta, Ele não quer uma resposta. Ele quer que nós tenhamos a resposta. Então, muitas vezes você está aconselhando a pessoa, você já sabe qual é a resposta que poderia ajudar. Então, melhor do que você dar a resposta é você fazer uma pergunta, levando a pessoa a chegar perto da resposta, então você só confirma. Então você pensa assim, mas e isso aqui, o que você acha disso? Então as perguntas, elas tiram o que está dentro. Você força a pessoa a pensar. E isso é muito importante, principalmente em questões religiosas, por exemplo. Você está aconselhando uma pessoa de uma outra religião. É quase inevitável ela querer debater com você, sabendo que você é um pastor. Mas quando eu estava aqui na outra igreja, eu atendia católicos, espíritas. Um dia teve uma mulher espírita que veio conversar comigo. Ela foi no salão de alguém da igreja, a pessoa da igreja falou de mim para ela, e ela veio para o culto, 7 horas da manhã a mulher veio. E chegou lá, ficou. Quando eu terminei, ela disse: o senhor que é o pastor Santos, né? Sou. Eu vim aqui porque disse que o senhor faz libertação, aconselhamento. Aí eu disse: sim, faço. E a senhora, seu nome? Ela me falou o nome. Eu disse: a senhora congrega onde? Ela disse: não, eu não sou crente, eu sou espírita. Então, como conselheiro, dentro da minha experiência, eu expliquei para ela como funcionavam as regras de aconselhamento sem excluí-la. Eu disse: olha, vai ser o maior prazer te atender. Que dia que você pode vir? Aí ela veio, marcou, veio, sentou comigo, deixei ela falar, contou a história de vida dela todinha, os problemas que ela tinha. Depois que ela falou, aí eu fui explicar para ela que eu não podia fazer um processo de libertação com ela, porque o processo de libertação era um processo baseado na fé em Jesus, da forma bíblica, e que o Espiritismo tinha alguns ensinamentos que contrariavam isso. Você entende o que eu estou falando? Quais são as suas dúvidas? E ela começou a responder as minhas perguntas, mas isso não me impede de te ouvir, e eu estou muito feliz em te ouvir. Orei por ela, ela saiu chorando e voltou várias vezes, aceitou Jesus na igreja. Foi morar em outro país, né, que era uma das decisões que ela queria, uma direção de Deus. Foi morar em outro país, um dos filhos dela morava fora, e ela tinha um relacionamento aqui com um rapaz, e esse rapaz, ela queria saber se ele se aproveitava dela, e pelo perfil que ela traçou, sim, se aproveitava. E um dos filhos convidou: minha mãe, venha morar comigo. E eu, na hora, dentro de uma direção do Espírito Santo, para ela: a melhor coisa para você é ir morar com seu filho. Esse homem que está contigo pode te amar, mas ele não te ama igual teu filho te ama. O amor do seu filho é sem interesse, isso eu posso te garantir. E aí ela chorou e foi morar com o filho. Então eu poderia: não vou atender a senhora porque a senhora é espírita. É um ser humano, gente. É uma pessoa. Daí que ela é espírita. Se eu não tivesse atendido ela, não tinha se convertido. Então tem gente que tem regras religiosas que restringem o ser humano e impedem o acesso. Aquela mulher, ela poderia não ter se convertido, mas ela ia dizer assim: eu conheço um pastor gente boa. Eu conheço um pastor que me tratou bem, me falou de Deus de forma amorosa.
Então, é importante você olhar o ser humano antes de você olhar a religião, antes de você olhar a sexualidade dele, se ele é gay, se ele é o que ele for, não importa o que ele é. Antes de olhar o que ele crê, ele é ateu, ele pode ser o que for. Se ele sempre quer conversar comigo, eu converso com ele. Pastor, eu preciso de ajuda. Vem que eu vou lhe ajudar. É claro que, inevitavelmente, na caminhada comigo, para que ele chegue no sucesso que ele espera, ele vai ter que ouvir o que eu acredito. E a melhor forma que eu faço para ele acreditar no que eu acredito é fazendo perguntas. Você não pensa dessa forma? O que você acha disso? Você sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Então você vai construindo um diálogo, né? Respeito significa valorizar a pessoa, não a vendo como uma coitadinha ou uma leprosa moral ou espiritual. É vê-la como sendo uma pessoa que foi criada por Deus, valiosa aos olhos do Senhor, que no momento passa por uma crise e veio lhe pedir ajuda. Não esfregue sal e pimenta nas feridas dessa pessoa. Você já está sofrendo. Passe bálsamo, né? Passe o óleo. Isso é diferente, né? Respeite seu desabafo, suas atitudes e sua postura. Isso é diferente de aceitar o comportamento errado. Não concordo com o que você faz, mas eu preciso te ajudar. É respeitar a pessoa que está querendo ajuda como pessoa. Não é um traste. Lembremos que Paulo recomendou que apoiássemos aqueles que são fracos. Então é você olhar a pessoa como alguém que está necessitado. Por isso que o pastor ele tem que ter esse coração. Uma das características principais do ministério pastoral é o aconselhamento. É você olhar para as pessoas, você saber assim, poxa, ele se importa comigo. Isso é importante. Terceira coisa, sigilo. Acho que não existe nada pior do que você ir ao gabinete pastoral, conversar com o pastor e depois publicamente ele usar isso no púlpito, sem falar seu nome, mas lhe atingir de púlpito, como eu já vi muita gente chegar nos meus gabinetes e falar isso. E dizer assim, pastor, falou lá. E aí, como tem gente às vezes que sabe o que você está passando, sabe o que ele está falando de você. Isso é horrível. Nós temos um código de ética, eu e Rose, que é assim, se você conversar só com Rose, ela não me conta o que você conversou com ela. Nós não temos segredos nossos, mas nós guardamos muitos segredos dos outros. Ela sabe muita coisa de pessoas que ela não me conta, e eu sei muitas coisas de pessoas que eu não conto para ela. Se nós estivermos juntos, é uma coisa. Mas se eu faço um aconselhamento com um homem lá na igreja e ela não participou, eu não chego em casa assim, eu aconselhei fulano, foi assim, não falo. E nem ela, da mesma forma. Tem mulheres que dizem assim, não quero conversar com o pastor não porque eu tenho vergonha. Aí converso só com ela. Depois eu não chego em casa e pergunto se foi o que ela te falou. Não fazemos isso. A nossa intervenção só acontece quando, por exemplo, ela pega um caso que ela diz assim, olha, eu não tenho como resolver isso não, eu vou precisar que o pastor interfira. Você permite? Se a pessoa disser não, ela diz assim, então até aqui a gente vai, porque daqui para frente eu não tenho como te ajudar mais. Eu não tenho condições de resolver esse problema. Ou às vezes ela usa a seguinte estratégia, eu posso contar a situação para ele, sem citar seu nome, pedir o conselho? Aí a pessoa pode, aí ela vai e me conta, ó, conversei com uma pessoa e ela está assim, se eu faço o quê? Porque a experiência de aconselhamento que eu tenho é uma, que ela tem é outra. Aí só você faz isso, fala isso, isso e isso. Por que a gente faz isso? Né? Quando a gente estava aqui na outra igreja, a gente dizia com as pessoas, olha, tudo que você falar aqui dentro, nem o presidente da igreja vai saber. E não sabia mesmo. Nem me perguntava também, ele também nunca perguntou, o que é que você conversou com fulano, o que é que você não perguntava. Porque ele já sabia que dentro do princípio de ética que eu carregava, o que eu conversava ali dentro, ficava dali para fora, para dentro. Não cabe, isso é sigilo. Isso gera confiança, credibilidade, a pessoa sabe que pode confiar e que ela não vai ter dificuldade de abrir o coração dela, porque ela sabe que está guardado aquilo que ela está falando. Então, o que um conselheiro ouve deve morrer com ele. Ele não passa para frente, nem mesmo com pessoas interessadas no assunto. Muitas vezes alguém me procura, testemunho dele, né? E depois uma pessoa da família ou do relacionamento com essa pessoa vem me perguntar o que é que foi dito. O
que é que meu marido te falou? O que é que minha esposa te falou? Posso falar não. Ah, pastor! O senhor está apoiando ele? Não, não estou apoiando ninguém. Se você conversasse também, eu não ia contar para ele. Acontece, já aconteceu comigo também. Meu filho lhe falou o quê, pastor? Eu disse, ô irmão, não posso falar não. Se ele me autorizar, eu falo. Ah, pastor, ele é meu filho. Sim, daí. Mas aqui o relacionamento não é mãe e filho, não. É o pai e filho. Aqui é pastor e ovelha. O padre não conta o que é dito no confessionário. Não é assim? O que conta lá para o padre não pode contar, não. Se contar, a Igreja Católica expulsa o cara. É um voto que ele faz. Então, entende-se isso, né? Geralmente, falo que aquilo, geralmente me nego de responder, ele fala, né? Dizendo que o que a pessoa me contou pertence ao sigilo. Se quiser saber, que meu indagador lhe pergunte à própria pessoa. Lembre-se que comentar o que lhe foi dito em confiança acabará não apenas com a sua atividade, mas com o seu caráter. Você vai ser visto como alguém mau caráter, porque a pessoa lhe confiou um segredo e você abriu isso. E você terá traído quem confiou em você. Nessa parte aqui eu sempre digo o seguinte, que quando você me conta algo, que eu uso isso depois, até por exemplo assim, né? Você me conta algo e eu uso isso contra você depois. Eu não estou traindo a sua confiança. Eu estou traindo a confiança de Deus. Se você fez aconselhamento comigo e eu vou falar, eu estou traindo a confiança de Deus, porque é Deus que está confiando você a mim. Então eu tenho que lembrar disso, né? Poucas coisas são tão ruins para um pastor ou para um conselheiro que ser conhecido como fofoqueiro, como alguém que passa para frente coisas que ouviu em confidência. Há pastores que contam de púlpito experiências de gabinete. Não citam o nome da pessoa, mas deixam pistas claras de quem seja. E isso é muito ruim. Não é verdade? Abrir o coração com alguém é tarefa difícil. Não vai dar para a gente terminar hoje não, porque eu quero ser bem detalhista nessa aula. A gente vai continuar semana que vem, né? Abrir o coração para alguém é uma tarefa difícil, de verdade. Não é com todo mundo que você tem coragem de contar seus segredos. É uma tarefa difícil para a gente. Ainda mais, por exemplo, se for uma pessoa que você não tem intimidade. Eu vivi muito isso no meu aconselhamento. Tinha gente que vinha conversar comigo que estava ali comigo a primeira vez. Então era normal que na primeira vez, na primeira conversa, a pessoa não me contasse tudo. E eu também não ficava insistindo. Fazendo chantagem. Tem pastor que faz chantagem. Ó, se você não me contar tudo, eu não vou poder lhe ajudar. Não, eu digo assim, olha, é necessário que você me fale tudo. Se não for hoje, se não for agora, mas na nossa caminhada, no momento que você se sentir confiante, que você perceber que deve falar, você precisa falar o necessário para te ajudar. E aí espera o tempo, é uma conversa, 2, 3. Tem gente que já vem assim tão desesperado por ajuda que já rasga o coração. Ah, isso, eu quero isso. Então, aí fala. Mas nem todo mundo é assim. Tem pessoa que é introspectiva. Ela tem dificuldade de falar. É desafio quando você pega uma pessoa assim, né? Que tem dificuldade de falar. Não tem gente assim que é ruim de conversa? Você tirar as coisas dele. Já peguei muita gente assim em aconselhamento. Que você tem que ter as perguntas certas para você ter as respostas certas. Muitas vezes é um desnudar da alma. E é doloroso para a pessoa. Tem assuntos que a pessoa vai falar que geram dor e vergonha. Então é difícil para ela falar aquilo. Muito difícil. Então a gente não pode querer ser imparcial. Não, fale logo. Tal. Não, tem que ter paciência, amor. Esperar que a pessoa abra o coração de verdade. E quando ela abrir o coração, que ela seja compreendida. Porque tem coisas, por exemplo, eu passei um tempão como pastor, quando eu fui fazer o processo de libertação que eu conto no testemunho de sexualidade, eu já era pastor. E aí quando eu cheguei lá que eu fui fazer o processo, o libertador que estava me dizendo assim, aqui você precisa falar tudo.
Mas eu já estava tão desesperado com a minha condição que eu disse assim, não vou esconder nada, o que eu lembrar eu vou falar. E abri o coração, falei tudo. Primeiro porque eu sabia, conhecia o ministério, sabia que era um ministério sério, que eram pessoas preparadas, que aquilo que eu ia falar ali não ia sair dali, não ia me comprometer. E rasguei meu coração e foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Por quê? Porque querendo ou não, nosso coração tem senha. Não é todo mundo que sabe, né? É só quem a gente dá. E num momento de aconselhamento, a gente vai falar de coisas às vezes que causou dor. Até algo errado que a gente fez num momento, né? Por exemplo, eu aconselhei uma moça uma vez que ela amava o marido. E aí a gente já pensando com a mente de não aconselhar. Não amava não. Se amasse não tinha feito isso. Ela amava o marido e deu um beijo no ex-namorado. Casada já. E ela estava em crise, em depressão. E veio conversar comigo. Preciso conversar com o senhor e coisa e tal. E aí ela falava aos prantos. Você via que a mulher estava sentindo dor por aquilo que fez. E aí depois que ela confessou tudo, né? E a gente ajudou tudo. Eu fiz as perguntas certas. Você tem algum sentimento por esse rapaz? Foi como esse beijo? Não, ele... Na verdade não deu um beijo. O cara tentou beijar ela e ela resistiu, né? Mas falei com ela da falta de vigilância dela, de ter ficado sozinho com ele, conversando ainda que fosse no lugar público. E coisa e tal. Perguntei, tem algum interesse? Despertou algum sentimento? Eu disse, não, pastor, eu amo meu marido, eu não sei, enfim. E aí você ouve uma situação dessa, e você é homem, você é casado, e você pensa, se minha mulher fizesse isso, como seria o meu comportamento? Então, eu penso o seguinte, é o tipo de coisa que eu não gostaria de saber. Ainda mais que se for um erro desse nível, inconsequente, né, movido por uma situação de vacilo. Então você ouve ali, você vê que a pessoa está sentindo dor. Aí você vai dizer assim, não, você usa termos, né, pejorativos. Como é que você é uma mulher casada e coisa e tal. Não, isso aí é o marido dela que fala, você não é o marido dela, você é o conselheiro. Você é o cara que vai ajudar ela agora a não errar mais, dizer para ela. Então, a ajuda foi... Hã? Você foi errada, eu falei com todas as palavras, você foi errada por isso. O beijo não foi nem o erro. O erro foram as posturas antes do beijo. Conversar com o cara só, sabendo que vocês tinham uma história junto, é o tipo de gente que você tem que falar, oi, tudo bem, Deus te abençoe, vai-te embora. Não vai bater papo com um cara desse. E aí é onde você faz as seguintes colocações, se você visse seu marido conversando com a ex, como seria o seu comportamento? Você iria ficar satisfeita? Não, então não repita mais esse comportamento com ninguém. Você sabe que o cara tem uma história com você, você sabe que o seu coração está pacificado, mas e o dele? Ele é homem, somente for homem, né? O homem ele é um conquistador por natureza. Então, ele mesmo sem gostar, só pelo fato da outra estar casada, para ele reconquistar, já tem uma dupla honra para ele. Vou pegar de novo, mesmo ela estando com o outro. Isso no homem, na cabeça de um homem ímpio, é uma vitória. Então, todos os parâmetros são mostrados, mas sem condenar a pessoa, valorizando o arrependimento dela, né? Valorizando a dor que você está vendo ali. Eu valorizo mais essa dor aqui demonstrada do que o erro. Só que a gente não faz isso com as pessoas, né? A gente valoriza mais o erro do que o arrependimento, e Deus é totalmente contrário. Provérbios 28:13 diz que o arrependimento, aquele que confessa a sua transgressão e deixa, alcança a misericórdia. Então Deus não supervaloriza o erro, Deus valoriza o arrependimento. Deus valoriza tanto o arrependimento que Jonas não queria ir pregar em Nínive. Jonas não queria ir pregar em Nínive, não era por medo. Eu já vi muitos pregadores pregando, Jonas não queria ir para Nínive porque estava com medo. Mentira. Ele não queria ir pregar em Nínive porque ele queria que Deus matasse aquele povo. Porque aquele povo, quando entrou na cidade de Jonas, matou os pais dele, matou as pessoas que ele amava. Agora Deus pega o cara e diz assim, vai lá pregar para eles se arrependerem. Eu disse, eu vou nada, eu quero que aquela miséria morra tudo. Eu quero que Deus desça fogo do céu e consuma a cidade inteira. Eu não vou. Aí Deus faz ele ir. Ele prega, o povo se arrepende, ele fica alegre? Fica infernizado, fica triste, com raiva. Aí Deus faz crescer a boboeira
E aí a bicha morre e ele fica com raiva. Matou a planta? Aí Deus falou para ele: rapaz, tu se apegou à planta que nasceu hoje, morreu hoje, e tu não quer que eu me apegue a uma nação, uma cidade de pessoas que não sabem fazer distinção nem da mão direita nem da mão esquerda. Bárbaros, eles eram bárbaros, os ninivitas, eles eram bárbaros, aqueles caras que você vê no filme, aqueles bárbaros malucos que chegam arrancando a cabeça dos outros, que mata porque gosta. Era o povo de Nínive. Só que tinha um rei sentado no trono naquela ocasião, e Deus sabia disso, que iria ouvir a voz de Deus. O rei ouve, o cara bota todo mundo de jejum, até as crianças de peito ele bota de jejum, manda amarrar a boca dos bichos tudinho, para jejuar todo mundo. Maior arrependimento que existe na Bíblia é o de Nínive. Jesus fala que no dia do juízo, Nínive se apresentará como um testemunho para as nações, porque o arrependimento deles foi verdadeiro. Jesus fala isso. Foi tão forte que Jesus cita. Então Jesus assim, Deus preservou o quê? O arrependimento. Deus valoriza o arrependimento. E a gente não pode ser o contrário. Arrependeu de verdade, você percebe dor no coração da pessoa, você vê que a conduta dela mudou. Gente, pelo amor de Deus, exerça com o outro o que você gostaria que alguém exercesse com você. Porque o sofrimento da dor, do pecado, já é muito grande. Então, arrependeu, perdoa. Porque um dia pode ser você que está buscando esse perdão. E aí a mesma dureza que você usou pode ser usada contra você. Sérgio Lopes tem uma música muito linda. Sérgio Lopes é um poeta fantástico. E ele disse assim, deixe que o amor de Deus enche o seu coração. Aí ele fala assim, as mãos que você hoje ajudou a levantar vão aprender a amar e um dia levantar alguém que pode até mesmo ser você. Então você não sabe como a vida funciona. A roda gira, né? Já dizia Chico Buarque. Então hoje eu sou o cara que está socorrendo, amanhã eu posso ser o que está precisando de socorro. Hoje eu posso ser o cara que está negando socorro e amanhã está precisando. Então a gente não pode seguir essa dinâmica de vida, a gente tem que ajudar as pessoas. Somente arrependeu, estende a mão. E sabendo que ela é passiva de erro de novo. Por quê? Porque é ser humano. E para a gente terminar, já ouvi muitos casos tristes e dolorosos em gabinete, desde violência sexual que uma criança sofreu por parte do pai, até o uso de drogas por líderes da igreja. Isso aqui que ele está falando é como se eu, o pastor Santos, estivesse falando. Já ouvi tudo isso aqui. Já atendi pastor que era viciado em cocaína. O cara passava 5 anos limpo, tinha uma queda. Eu conheço um líder, que eu não vou citar nome por questão de ética, aqui de Salvador, que o cara é fantástico, cara. Mas volta e meia ele cai na cocaína. Volta e meia. Um dos melhores pregadores que eu conheço. Um dos melhores pastores que eu conheço. Ama pessoas, cuida de gente. Mas de vez em quando dá um pico de ansiedade, não está bem com Deus e dá um tiro. Aí já saiu de camisa de força dentro de casa. Pastor. Já aconselhei gente assim. E agora, você faz o quê? Agora ajuda, né? A recuperar. Nós somos médicos, amém? Tem disciplina? Tem que ter. Não estou dizendo que tem que passar uma, não. A disciplina é necessária. Deus disciplina quem ama. Mas a disciplina de Deus vem através das pessoas certas, né? E a gente tem que saber isso. Por vezes o peso era esmagador, eu me sentia deprimido, querendo um buraco para me enfiar, mas sabia que não podia partilhar com ninguém. Um conselheiro deve ser sigiloso, por isso que deve ser uma pessoa que cuide de sua vida espiritual e se fortaleça, sempre com o grande conselheiro, Deus. É a vinha dele que ele deve guardar, ou seja, o conselheiro deve guardar a sua vinha, seu lugar secreto, no seu lugar de intimidade com Deus. Amém? Nós vamos continuar semana que vem. Essa aula é uma aula que eu gosto muito. Vocês estão sendo a primeira turma a pegar essa aula. Nenhuma das turmas da Escola Céus Abertos pegou essa aula. Vocês estão sendo privilegiados de pegar essa aula, porque eu inseri por ser algo que eu pratico e que eu achava importante para ajudar você no cuidado com pessoas. Quantos foram abençoados? Amém. Bem, semana que vem a gente vai continuar. Vamos postar isso aqui no grupo da escola que a gente gravou. Vou fazer a edição, né, para tirar meus trocadilhos. Tá vendo? Vamos orar? Amém. Pai, obrigado
pela tua palavra essa noite. Nós queremos ser instrumentos para que pessoas possam ser acolhidas pelo Senhor. Nós queremos ser instrumentos para que vidas possam encontrar em Ti um refúgio. Senhor, nós somos apenas homens, falhos, como qualquer outro. O que há de bom em nós, o que há de melhorado em nós é resultado da ação do Teu Espírito. Não há mérito nenhum em nós. É a Tua cruz operando, é a Tua vida operando em nós. Por isso nós nos sentimos, Pai, gratos a Ti. E entendemos que a mesma misericórdia, o mesmo amor que o Senhor dispensou para nós, é o que nós devemos dispensar para aqueles que precisam de ajuda. Que o Senhor derrame sobre nós o espírito de sabedoria e graça, o espírito de conselho e temor do Senhor, para que possamos socorrer aqueles que à nossa volta precisam da Tua ajuda, sem ter um olhar de condenação, mas com um olhar de misericórdia, o mesmo olhar que o Senhor olhou para aquela mulher jogada aos Teus pés, acusada de adultério. Ela havia errado, mas o Senhor olhou o coração dela, o Senhor olhou a dor dela e o Senhor resgatou aquela mulher. O mesmo olhar que o Senhor teve para aquele ladrão ali naquela cruz, que Te ouviu várias vezes nas ruas de Jerusalém, que sabia que o Senhor tinha falado de um reino, porque ele pediu para que o Senhor colocasse ele nesse reino. Então ele ouviu Tua mensagem durante todo o tempo, Pai. Mas ali naquele momento, antes da morte, ele recorreu a Ti e o Senhor não jogou o erro dele na cara dele. O Senhor abriu a porta do paraíso para ele, que nós possamos abrir a porta do paraíso para as pessoas, Pai. Que nós não venhamos fechar a porta que o Senhor abriu. Foi o Senhor quem abriu a porta do paraíso e nós não queremos fechar ela na cara de ninguém, Senhor. Porque nós não temos esse direito, nós não temos essa chave de Davi, foi o Senhor quem abriu e ninguém pode fechar. Que possamos colocar as pessoas no lugar que o Senhor quer e não naquele lugar que Satanás quer. Que possamos ser instrumentos de misericórdia, como aquele samaritano que socorreu aquele homem caído, que possamos ser aqueles que colocam o bálsamo, o azeite, o vinho nas feridas, não a pimenta ou o sal, como nós ouvimos essa noite. Que nós possamos ser não aqueles que destroem, mas aqueles que constroem. E que o nosso coração se apegue a Ti, somente a Ti, porque Tu és o Deus bom, que nos perdoa sempre e que nos ajuda. Te bendizemos, Pai, por esse momento de aprendizado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.